Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos, dizendo: Se não vos circuncidardes, conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé uma grande dissensão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos para tratar desta questão. Eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando sobre a conversão dos gentios e proporcionavam grande alegria a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus fizera por meio deles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que haviam crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, pois, por que tentais Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Antes, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Quando eles se calaram, Tiago usou da palavra dizendo: Irmãos, ouve-me. Simão relatou como Deus primeiramente visitou os gentios para fazer deles um povo para seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Eu o levantarei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, da carne, de animais sufocados e do sangue. Porque a Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e a cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, escolher dentre eles alguns homens e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Por intermédio deles, enviaram a seguinte carta: Os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Uma vez que soubemos que alguns dos nossos vos perturbaram com palavras e transformaram vossa alma, dizendo que vos deveria circuncidar e guardar a lei, aos quais não demos nenhum mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordantemente,
escolher alguns homens e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, pois, Judas e Silas, os quais confirmarão pessoalmente o que vos escrevemos. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da prostituição. De tais coisas fazeis bem vos guardar, bem vos vá. Tendo-se eles então se despedido, partiram para Antioquia e, reunindo a multidão, entregaram a carta. Quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Permanecendo ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz àqueles que os enviaram, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Separação entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas não parecia razoável a Paulo levar com eles aquele que desde a Panfilha se havia apartado deles e não os tinha acompanhado naquela obra. Houve tal contenda entre eles que se separaram um do outro. Então, Barnabé, acompanhado de Marcos, navegou por Chipre. Paulo empreende uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passando pela Síria e pela Cilícia, ia confirmando as igrejas.